diretamente da FeatureCon 2024, no espaço da BINC, ou seja, nós temos um stand com nossos associados aqui. Temos o prazer de falar nesse podcast hoje com a Nexon e com o Eduardo Arcas, que está aqui presente, para falar um pouquinho de redes inteligentes e IoT, transformando o setor de energia. Então isso é muito importante. Eu vi que a Nexon faz parte da Constanta. Isso. Nasceu em 1952, é isso mesmo? A Constanta tem 72 anos. Ela começou como uma indústria, inclusive em parceria com a Philips, aqui na Casa Verde. Olha só. Né? Quer dizer, lá na Casa Verde, né? E agora estamos em Atibaia, né? E também produzindo em Manaus. Melhor que Casa Verde, né? É fantástico, ainda com tanto crescimento, né? Exatamente. Que a gente tem notado, e parabéns pelo crescimento. Obrigado. Mas eu vi também que vocês trabalham na parte de automação, aeroespacial e agronegócio também, além de energia. A Constanta, ela fabrica para vários clientes, não só para os clientes, mas como para nós também. A gente desenvolve dentro da Constanta, tem um Instituto de Inovação, né? Instituto Constanta de Inovação. Então a gente desenvolve e produz tudo que a gente desenvolve. Fantástico. E você havia comentado antes nos bastidores, né? Porque aqui tem bastidores, pessoal. Que a gente estava falando sobre a Constanta e a Avotec, né? Foi a partir daí que nasceu, com a visão de vocês, a Nexon Soluções, né? Então, a Nexon, ela foi criada a partir da Constanta junto com a Avotec, uma joint venture, né? E o foco da Nexon é exatamente a parte de eficiência energética. Fantástico. Uma pergunta, como a tecnologia IoT tem contribuído na gestão mais eficiente de consumo de energia? Como é que você vê isso? Como é que vocês se diferenciam do mercado? Exatamente. Então, a Constanta, ela é uma empresa que ela começou com um CM, né? Depois ela passou a desenvolver seus próprios produtos, além de produzir para os outros. E nessa área de eficiência energética, que é onde a Constanta acabou se colocando, a Constanta criou produtos diferentes que no mercado estão fazendo muito sucesso. O primeiro deles é o que a gente chama de IOSE, né? É como se fosse um disjuntor, né, inteligente, que ele pode fazer a parte de liga e desliga também, mas ele faz toda a medição da parte de energia de um quadro de luz, por exemplo. A vantagem disso é que você consegue entender, através das medições, qual o consumo que está acontecendo. Por exemplo, isso pode ser para uma residência, pode ser para uma indústria, pode ser lá para uma empresa, uma escola. Por exemplo, pensando numa indústria, você pode querer entender cada setor, quanto cada setor está consumindo, então poder fazer uma análise futura e ver como é que você consegue, de repente, ter um consumo mais eficiente, né? Ter um consumo mais cuidadoso e entender como você pode reduzir isso em cada uma das áreas. Então é um dispositivo bem interessante que a Constanta fabrica, né? Desenvolveu e fabrica, que consegue trabalhar nessa parte de eficiência energética. A Constanta também ela fabrica um outro produto que na verdade está focado na parte de telegestão da iluminação pública. Só que esse produto mais recentemente sofreu uma certificação do Inmetro, né? Está certificado pelo Inmetro, para fazer também uma outra função, além da parte da telegestão, fazer a parte de medição de energia do poste. Então esse produto faz a medição de energia, e não só de energia, né? Ela faz tanto a medição da tensão, da corrente, todos os parâmetros, né, da parte de energia, que faz também que você consiga entender qual é o consumo, né? Então uma luminária, quanto consome uma luminária? Até hoje era algo assim esperado, né? Hoje em dia consegue ser medido e a gente consegue exatamente dizer quanto que aquela luminária está consumindo. Esses produtos trabalham em conjunto, trabalhando a parte de eficiência energética, né? Que é exatamente contribuir para um consumo eficiente e um consumo correto, né? Consciente, né? E esse é o trabalho que a gente tem feito aí com vários dos nossos clientes. Ou seja, vocês detectam também se tem fuga, se teve algum problema, algum pico de energia. Exatamente. Se o consumo naquela residência, ou naquela empresa, ou naquela estatal está fora dos parâmetros normais, precisamos ver o que está acontecendo. Correto. A IoT, a gente trabalha
com toda a parte de monitoramento, né, no nosso portfólio, mas está muito ligado à parte de alarmes, né, de sensores que estão sentindo alguma coisa diferente. Então você define parâmetros em que quando esses parâmetros não estão indo muito bem, ou estão acima, ou estão abaixo. Então a parte do monitoramento exatamente te dá essas informações e você consegue tomar ações em relação a isso. Fantástico. Já estão trabalhando com predição sobre isso ou não? Sim, a gente tem aí uma gama de clientes, né, que a Nexon, nesse caso, que é quem desenvolveu em conjunto com a Constanta essa parte, esse business, né, e desenvolveu a plataforma. A gente tem solução completa hoje em dia, em que você tem tanto a parte dos dispositivos que são desenvolvidos e fabricados pela Constanta, como a gente tem a parte de cobertura também. No caso, a gente tem trabalhado muito com LoRaWAN, trabalhamos com NB também, mas temos trabalhado muito com LoRaWAN. Colocamos a cobertura LoRaWAN para as soluções que a gente tem e desenvolvemos a plataforma também, que é, na verdade, o que o cliente observa, né? Dificilmente o cliente está olhando o sistema como um todo, ele está olhando a plataforma e vendo que tipos de soluções, que tipo de problemas ele tem e como ele vai resolver aqueles problemas. Fantástico. Então você já consegue prever um pouquinho o futuro, né? Opa, podemos... Sim, essa é um pouquinho a ideia, né? Porque se a gente está falando de uma indústria e você quer entender qual o consumo que ela está tendo, se você está pensando numa luminária, como é que você está regulando a luminosidade daquela luminária, versus o consumo, né? Exatamente, versus o consumo. Então, sim, você consegue prever, no caso da luminária, a vida útil da luminária, né? Então tem uma série de cálculos que você pode fazer, né? O IoT te entrega esses valores, né? Esses parâmetros, então você fazer cálculos e entender como é que tudo está funcionando. E o mais importante que eu vejo disso, pessoal, é que não é só para estatais, para empresas, é para casas, para pessoas também. Então isso faz um diferencial muito grande, porque eu como consumidor, eu quero ter qualidade do serviço em casa e saber o que está acontecendo. Sem dúvida. Então isso é um selo de garantia de que está sendo acompanhado e que tem resultado positivo. Perfeito. Então, a Nexon, parabéns. E quais são os principais desafios encontrados, né? O que vocês imaginam daqui para frente, com eficiência energética, tanta gente chegando aqui no mercado, a gente sabe que tem gente qualificada e não qualificada nas empresas, eu digo, né? E vocês estão na vanguarda já, isso dá para perceber que já estão à frente, mas quais os maiores desafios? Então, eu acho que assim, a gente precisa até pautar, né, e dividir esses desafios, né? Porque eles começam bem quando a gente vai iniciar um processo de desenvolvimento dos dispositivos, por exemplo. Então, eu vou criar um dispositivo para trabalhar na parte de eficiência energética, lidar com energia, ele tem que ter uma qualidade extremamente alta. E você tem que pensar não só de como você vai desenvolver esse dispositivo, mas tem que pensar em quem vai usar, como é que isso vai ser instalado. Então, já lá no desenvolvimento do dispositivo tem que ter um cuidado muito grande, né? É realmente um desafio intenso, porque a área de energia tem certos riscos, né? Tem certos problemas. Então, a Constanta desenvolveu produtos exatamente pensando na durabilidade dos produtos, exatamente na qualidade desses produtos e também na facilidade de serem instalados, né? De serem instalados de uma forma bem simples para facilitar e rápida, né? A instalação e a rapidez da instalação. Não, fantástico. A gente pode ver aqui que a IoT faz parte totalmente do nosso mundo, né, hoje em dia. Antigamente se falava IoT e ninguém acreditava, né? IoT, agora não, agora é comunicação mesmo. É coleta para melhorar cada vez mais o nosso dia a dia. Sim. Então isso é importante, ter empresas como... E nas soluções que a gente tem, como a gente não tem só a parte do dispositivo, né, a gente tem a solução completa, como o cliente ele observa mais o serviço que é entregue para ele através de uma plataforma, através dos alarmes que estão saindo, de como fazer o tratamento dos problemas, né? O desenvolvimento é contínuo, né? Então, é importante uma empresa que desenvolve os próprios produtos, porque aí você consegue fazer a alteração necessária, a atualização necessária de forma contínua. Então, a nossa solução de eficiência energética, ela é completa e ela sempre vai estar sendo atualizada dependendo da necessidade do cliente. E nacional. E totalmente nacional. É fantástico isso.
Saber que tem pessoas, empresas que investiram e que fazem a diferença aqui. Verdade. É muito bom. E a gente produz, como eu disse, a gente produz tanto em Atibaia como em Manaus, né? Então isso é novo, né? A gente está também produzindo em Manaus. A gente desenvolve no nosso ECI em Atibaia, que é um Instituto Constante de Inovação, mas que ele está amarrado ao NEPEM, né? Que é um instituto bem maior do Nordeste, né? Tem bastante mais experiência na parte de desenvolvimento, tanto de produtos, de soluções, de plataformas ou hardwares. Então, a gente está bem suportado aí pelo nosso ICI para tudo que a gente desenvolveu e que se precisar de atualização, porque se criou uma necessidade nova, né? Ou se encontrou algum tipo de problema, porque tudo que é desenvolvido, né? Você passa por fases diferentes, né? Então a gente tem toda essa facilidade de poder de fazer essa mudança, essa alteração, ou acrescentar alguma coisa que apareceu como sendo uma necessidade nova. Porque assim, quando você tem um sistema todo funcionando, né, bem redondinho, né, o cliente já está tendo os benefícios daquela solução montada, ele começa a ter ideias, ele começa a ver que, poxa vida, acho que isso pode me resolver tal problema. Mais uma feature, né? Isso aqui, vamos dar mais um passo, né, um passinho aqui e tal. E a Constanta tem a capacidade, né, de desenvolver junto com o nosso ICI o que for necessário para nesse novo atendimento ao cliente. Capacidade e flexibilidade, né? Que é importantíssimo. E tudo isso nacional. Exatamente. Fantástico. Parabéns pela... Obrigado. Alguma mensagem especial para a turma de eficiência energética? Então, acho que a mensagem para a turma de eficiência energética é exatamente: a Constanta está preparada, a Constanta tem soluções completas, não que tenha sempre que vender as soluções completas, né? A gente faz um modelo de negócio de acordo com a necessidade do cliente. Acho que isso é bastante importante. A Constanta, com tanta experiência no mercado, também tem algumas facilidades. Por exemplo, se a gente for olhar a nossa fotocélula, a gente tem Finame na fotocélula, que facilita muito para o cliente final, né? Você ter um custo baixo, né, para poder implantar o sistema, inclusive até postergando o início do pagamento. Então a gente tem várias vantagens que a gente consegue endereçar. Então, o que a gente costuma dizer é que a gente monta o caso de uso de acordo com o cliente, e isso acho que é uma coisa importante, né? Estar aqui, estar presente, né? Desenvolver tudo no Brasil, dar toda essa facilidade para a Constanta Nexo. Fantástico. Obrigado pelo seu tempo. Espero que ainda temos mais um dia e meio, né? Hoje metade, mais um Exatamente. Dia ainda. Mais alguma mensagem, mais alguma coisa para ser dita? Então, eu queria dizer é que a Constanta, ela é uma empresa nacional, isso é muito, muito importante, né? A gente produz tanto em Atibaia quanto em Manaus, e a gente tem soluções fim a fim. Não quer dizer que a Constanta vai vender sempre a solução fim a fim, a gente vai montar um negócio de acordo com o cliente. Então, o modelo de negócio vai ser sempre montado de acordo com o negócio, né? Com a oportunidade de negócio. Então, isso é muito importante. Então, venham para a Constanta, que a gente vai ajudar vocês aí a ter sucesso nas suas aplicações. Perfeito. Obrigado mais uma vez. E, pessoal, muito obrigado pela participação, por assistir, por prestigiar o podcast ABINC, nesse caso com a Nexon. Será um prazer recebê-los nas nossas mídias sociais. Mande mensagem, acessem as nossas redes, que lá tem o contato da Nexon também. Obrigado. E os outros podcasts, não esqueçam.